CID. Direitos humanos. Resumo. Os direitos humanos constituem conjunto de prerrogativas e valores fundamentais inerentes à pessoa humana, reconhecidos internacionalmente como proteções jurídicas universais contra abusos de poder e garantias de condições dignas de existência. Este campo examina a construção histórica destes direitos, desde suas origens filosóficas no justnaturalismo moderno até sua internacionalização após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, evidenciando desenvolvimento progressivo em diferentes gerações ou dimensões complementares. Analisa sua fundamentação teórica através de diferentes correntes filosóficas, desde perspectivas justnaturalistas, positivistas até abordagens contemporâneas que enfatizam consenso ético e dignidade humana. Investiga os principais documentos internacionais que consagraram juridicamente estes direitos, especialmente a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os Pactos Internacionais de 1966 e convenções temáticas específicas. Examina os sistemas internacionais de proteção em níveis global e regional, com suas instituições, mecanismos de monitoramento e procedimentos de responsabilização por violações. Analisa questões contemporâneas sobre efetividade e implementação destes direitos, destacando tensões entre universalismo e relativismo cultural, desafios da globalização e transformações sociais recentes. Finalmente, estuda a incorporação dos direitos humanos no ordenamento brasileiro, especialmente após Constituição de 1988, explorando mecanismos nacionais de proteção e relações entre direito interno e internacional nesta matéria fundamental. 7.1. Direitos humanos. Introdução aos direitos humanos. Resumo. Este capítulo introdutório apresenta os fundamentos conceituais e características essenciais dos direitos humanos como campo teórico-prático específico. Estabelece seu conceito como conjunto de faculdades e instituições que concretizam exigências fundamentais de dignidade, liberdade e igualdade inerentes à pessoa humana, reconhecidos pelo direito internacional como limitações ao poder estatal e garantias de condições dignas de existência. Analisa a diferença fundamental entre direitos humanos, garantias supranacionais reconhecidas a todas as pessoas independentemente de vínculos estatais, e direitos fundamentais, direitos constitucionalmente positivados em ordenamentos específicos, evidenciando suas conexões e especificidades. Examina as características distintivas destes direitos: universalidade, indivisibilidade, interdependência, inalienabilidade, imprescritibilidade, historicidade e exigibilidade, que configuram seu regime jurídico especial. Desenvolve as principais classificações, especialmente a divisão em gerações ou dimensões que evidencia sua evolução histórica: direitos civis e políticos, liberdades negativas, direitos econômicos, sociais e culturais, prestações positivas, direitos de solidariedade, titularidade coletiva, e direitos relacionados a avanços biotecnológicos e comunicacionais. O capítulo proporciona visão introdutória que serve como fundamento conceitual para análise mais detalhada de aspectos específicos desta área jurídica fundamental, evidenciando como os direitos humanos representam consenso ético mínimo da comunidade internacional e parâmetro de legitimidade política contemporânea. 7.1.1. Direitos humanos. Introdução aos direitos humanos. Conceito de direitos humanos. Resumo. Os direitos humanos podem ser conceituados como conjunto de faculdades, prerrogativas e instituições que concretizam exigências fundamentais de dignidade, liberdade e igualdade inerentes à pessoa humana, positivados em instrumentos internacionais e reconhecidos independentemente de vinculação a ordenamentos estatais específicos. Representam construção histórica que emergiu progressivamente como limitações ao poder estatal e garantias de condições dignas de existência para todos os seres humanos. Conceitualmente, caracterizam-se por dualidade constitutiva, dimensão moral como pretensões éticas justificadas baseadas em valores universalizáveis, e dimensão jurídica como normas positivadas no direito internacional com força vinculante específica. Diferentes tradições teóricas enfatizam aspectos distintos. Justnaturalismo destaca fundamento pré-positivo em natureza humana ou racionalidade universal. Positivismo concentra-se em processos formais de reconhecimento jurídico internacional.
Teorias críticas evidenciam dimensão histórica e política de lutas por reconhecimento, e perspectivas deliberativas enfocam processos de construção de consensos éticos interculturais. A concepção contemporânea, consolidada após a Segunda Guerra Mundial, caracteriza-se por universalidade, titularidade baseada exclusivamente na condição humana, indivisibilidade, interdependência entre diferentes categorias de direitos, internacionalização, transcendência das jurisdições estatais específicas, e centralidade da dignidade humana como fundamento último e princípio orientador. Esta concepção não representa particularismo ocidental, mas construção progressivamente internacionalizada que incorporou contribuições de diversas tradições culturais, embora permaneçam tensões significativas entre universalismo formal e efetivação contextualizada. Contemporaneamente, o conceito enfrenta desafios como incorporação de dimensões coletivas e difusas, proteção contra violações por atores não estatais, resposta a desenvolvimentos tecnológicos que criam novos riscos, e articulação entre diferentes níveis de proteção, internacional, regional, nacional e local. Esta evolução demonstra caráter simultaneamente permanente em seus fundamentos e dinâmico em suas manifestações específicas, caracterizando os direitos humanos como construção axiológica inacabada, que se adapta a novas necessidades de proteção da dignidade humana em contextos históricos transformados. 7.1.2 Direitos humanos, Introdução aos direitos humanos, diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Resumo: a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais constitui diferenciação conceitual e técnica relevante, embora ambas categorias compartilhem núcleo axiológico comum baseado na proteção da dignidade humana. Os direitos humanos caracterizam-se como prerrogativas reconhecidas em âmbito internacional através de tratados, convenções, declarações e costumes que vinculam Estados na ordem externa, independentemente de sua incorporação em constituições nacionais. Possuem pretensão de universalidade, aplicando-se a todos os seres humanos independentemente de nacionalidade ou jurisdição específica. Desenvolvem-se primariamente por processos de construção normativa multilateral e mecanismos de proteção supranacionais. Os direitos fundamentais, complementarmente, representam direitos positivados em constituições nacionais específicas, incorporados ao ordenamento interno como normas de hierarquia superior que vinculam poderes públicos e particulares dentro de determinado território. Caracterizam-se por maior detalhamento normativo, garantias jurisdicionais mais concretas e adaptação a contextos culturais e históricos particulares. Esta diferenciação manifesta-se em dimensões complementares, quanto à fonte formal, direito internacional versus Constituição Nacional, quanto ao âmbito de validade, universal versus territorial específico, quanto aos mecanismos de proteção, sistemas internacionais versus jurisdições domésticas, e quanto ao grau de positivação, formulações mais abertas versus regulamentação detalhada. Apesar desta distinção conceitual, observa-se intensificação do diálogo e interpenetração entre estas categorias. Constituições contemporâneas incorporam catálogos de direitos fundamentais inspirados em instrumentos internacionais. Cláusulas constitucionais de abertura conferem status privilegiado a tratados de direitos humanos. Cortes nacionais crescentemente utilizam parâmetros internacionais em interpretação constitucional, e jurisdições internacionais desenvolvem controle de convencionalidade sobre ordenamentos domésticos. Esta interação produz fenômeno de dupla fundamentalidade de alguns direitos que desfrutam simultaneamente de proteção constitucional interna e internacional, evidenciando complementaridade funcional entre sistemas normativos que, apesar de tecnicamente distintos, convergem para a proteção integral da pessoa humana em diferentes níveis jurisdicionais. 7.1.3 Direitos humanos, Introdução aos direitos humanos, características dos direitos humanos. Resumo: os direitos humanos caracterizam-se por atributos distintivos que configuram seu regime jurídico especial e fundamentam sua proteção diferenciada no direito internacional. A universalidade constitui característica nuclear, estabelecendo que estes direitos pertencem a todos os seres humanos independentemente de nacionalidade, etnia, gênero, religião ou qualquer outro critério discriminatório,
fundamentando-se exclusivamente na condição humana compartilhada. Esta universalidade não significa uniformidade de implementação, admitindo adaptações culturais que preservem núcleo essencial. A indivisibilidade e interdependência evidenciam que todas as categorias de direitos, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, formam um conjunto unitário e interconectado, rejeitando hierarquizações que privilegiem determinadas dimensões, pois violações ou avanços em determinada categoria inevitavelmente afetam outras. A inalienabilidade estabelece que estes direitos não podem ser validamente transferidos, cedidos ou renunciados por seus titulares, estando fora do comércio jurídico e não sujeitos a disposições voluntárias que comprometam seu núcleo essencial. A imprescritibilidade determina que violações a direitos humanos não são convalidadas pelo decurso do tempo, permanecendo exigíveis independentemente do momento em que ocorreram, especialmente para violações graves como crimes contra a humanidade e genocídio. A historicidade reconhece que, embora fundamentados em valores permanentes, manifestam-se como construção progressiva através de lutas sociais e reconhecimentos institucionais em contextos históricos específicos, não emergindo todos simultaneamente nem permanecendo estáticos. A exigibilidade ou justiciabilidade estabelece que, além de declarações programáticas, constituem pretensões juridicamente vinculantes que podem ser reclamadas perante instituições nacionais e internacionais através de mecanismos específicos de monitoramento e responsabilização. A vedação do retrocesso, efeito clicker, impede supressão ou redução injustificada de níveis de proteção já alcançados, estabelecendo direcionalidade evolutiva. A aplicabilidade imediata determina que normas de direitos humanos não dependem necessariamente de regulamentação posterior para produzirem efeitos, possuindo autoaplicabilidade conforme conteúdo específico. Estas características, conjuntamente, estabelecem a arquitetura normativa distintiva que reflete a importância axiológica fundamental destes direitos como padrões mínimos para a convivência internacional baseada no respeito à dignidade humana. 7.1.4 Direitos humanos, Introdução aos direitos humanos, Classificação dos direitos humanos. Resumo. A classificação dos direitos humanos oferece sistematização analítica que facilita a compreensão de suas múltiplas dimensões e manifestações específicas. A categorização mais difundida estrutura-se em gerações ou dimensões, evidenciando o processo histórico de reconhecimento progressivo. Direitos de primeira dimensão, emergentes das revoluções liberais, séculos 17 a 18, enfatizam liberdades negativas contra interferência estatal, incluindo direitos civis, vida, liberdade, propriedade, expressão, e políticos, votar, associar-se, caracterizando-se por abstenções estatais e titularidade individual, direitos de segunda dimensão, desenvolvidos com industrialização e lutas operárias, séculos 19 a 20, compreendem direitos econômicos, trabalho justo, sindicalização, sociais, educação, saúde, habitação, e culturais, exigindo prestações positivas estatais e implementação progressiva, direitos de terceira dimensão, consolidados no pós-guerra e descolonização, focam solidariedade coletiva e fraternidade global, incluindo autodeterminação dos povos, desenvolvimento, meio ambiente equilibrado, paz e patrimônio comum da humanidade, caracterizando-se por titularidade difusa e responsabilidade compartilhada, direitos de quarta dimensão, emergentes das revoluções tecnológicas recentes, contemplam questões relacionadas à bioética, internet, privacidade digital e manipulação genética. Alternativamente, classificam-se segundo outros critérios relevantes, quanto à titularidade, em direitos individuais, coletivos, grupo determinável, difusos, coletividade indeterminada, e transgeracionais, quanto à forma de exercício, em direitos de defesa, proteção contra interferências, direitos a prestações, exigem atuação positiva, e direitos de participação, envolvem deliberação política, quanto ao bem jurídico protegido, em direitos relativos à vida e integridade, à liberdade, à igualdade e à solidariedade, quanto ao regime jurídico, em direitos absolutos, inderrogáveis mesmo em emergências, e relativos, sujeitos a limitações proporcionais.
Contemporaneamente, reconhecesse complementaridade e indivisibilidade entre estas categorias, superando visões compartimentalizadas em favor de compreensão integral que enfatiza interconexões entre diferentes dimensões, evidenciando que classificações constituem ferramentas heurísticas para análise. Não divisões estanques que fragmentem proteção unitária da dignidade humana em suas múltiplas manifestações. 7.2. Direitos humanos, fundamentação dos direitos humanos. Resumo. 7.2.1. Direitos humanos, fundamentação dos direitos humanos, fundamentação justnaturalista. Resumo. 7.2.2. Direitos humanos, fundamentação dos direitos humanos, fundamentação positivista. Resumo. A fundamentação positivista dos direitos humanos rejeita pressupostos metafísicos justnaturalistas em favor de explicações baseadas exclusivamente em processos históricos, convenções sociais e acordos contingentes formalizados em instrumentos jurídicos positivos. Desenvolvida principalmente a partir do século XIX com autores como Bentham, que criticou nonsensia ponsiltuds dos direitos naturais, e consolidada por positivistas jurídicos como Kelsen, Hart e Bobbio, esta corrente caracteriza-se por empirismo metodológico que enfoca direitos efetivamente reconhecidos, não ideais normativos abstratos. Sua premissa central estabelece que direitos humanos existem apenas quando e porque são positivados em documentos juridicamente vinculantes através de processos políticos historicamente situados, não por decorrerem necessariamente de alguma essência humana universal. Esta fundamentação manifesta-se em vertentes complementares. Positivismo jurídico estrito, Kelsen, identifica a validade exclusivamente na incorporação formal ao direito internacional positivo. Positivismo historicista, Bobbio, enfatiza caráter histórico contingente do reconhecimento progressivo através de lutas sociais concretas. Positivismo consensualista, Hort, destaca papel de acordos intersubjetivos não fundamentados metafisicamente, e abordagens convencionalistas que explicam direitos humanos como construções sociais úteis para a proteção de interesses fundamentais. Entre suas contribuições significativas destacam-se reconhecimento da importância da positivação efetiva para a implementação prática, ênfase na dimensão histórica e culturalmente situada dos direitos, crítica a universalismos abstratos descontextualizados, e valorização da dimensão político-pragmática do consenso internacional sem necessidade de concordância sobre fundamentos últimos. Suas limitações incluem dificuldade para justificar pretensão de universalidade além de acordos contingentes, possível redução a relativismos culturais radicais e problemas para fundamentar críticas a ordenamentos positivos gravemente injustos. Contemporaneamente, manifesta-se em positivismo inclusivo que, sem apelar a fundamentos metafísicos, reconhece incorporação de critérios morais aos próprios sistemas jurídicos positivos, e em pragmatismo político que enfatiza a função prática dos direitos humanos como linguagem comum para a crítica de abusos independentemente de concordância sobre fundamentos filosóficos últimos. 7.2.3. Direitos humanos, fundamentação dos direitos humanos, fundamentação moral. Resumo. A fundamentação moral dos direitos humanos estabelece sua justificação em princípios éticos universalizáveis que transcendem tanto ordenamentos positivos quanto particularismos culturais, sem necessariamente apelar para concepções metafísicas fortes características do justnaturalismo tradicional. Esta abordagem, desenvolvida principalmente a partir da tradição kantiana e aprofundada por filósofos contemporâneos como Rawls, Habermas e Dworkin, centraliza-se no conceito de dignidade humana como valor intrínseco baseado na capacidade de autonomia moral e autodeterminação racional. Sua premissa fundamental estabelece que seres humanos, como agentes morais capazes de estabelecer fins próprios e agir conforme princípios, possuem valor incomparável, não instrumentalizável, que fundamenta direitos básicos universais. Manifesta-se em vertentes complementares. Construtivismo político ravulsiano fundamenta direitos em princípios que seriam escolhidos em posição original sob véu de ignorância. Ética discursiva habermasiana baseia-os em pressupostos necessários da comunicação orientada ao entendimento. Teoria da integridade dworkiniana articula-os como exigências de igual consideração e respeito. E capacidades humanas, Nussbaum,
fundamenta-os em condições necessárias para funcionamentos essenciais dignos. Metodologicamente, caracteriza-se por formalismo procedimentalista que busca princípios aceitáveis sob condições ideais de imparcialidade, universalismo moral que transcende contextos culturais específicos, e cognitivismo ético moderado que admite racionalidade em juízos normativos sem pretender demonstrabilidade equivalente às ciências naturais. Oferece contribuições significativas como justificação intercultural sem dependência de tradições religiosas específicas, base para crítica moral a sistemas jurídicos positivos, fundamentação para direitos que independe de negociações políticas contingentes, e superação da dicotomia entre universalismo abstrato e relativismos contextuais através de universalismo contextualizado. Esta fundamentação enfrenta desafios como acusações de etnocentrismo ocidental mascarado e dificuldades para estabelecer consensos substantivos em sociedades pluralistas, respondendo através de sobreposições consensuais, overlapping consensos, entre diferentes doutrinas abrangentes que convergem pragmaticamente para a proteção da dignidade humana apesar de divergências sobre fundamentos últimos. 7.3 Direitos Humanos, História dos Direitos Humanos. Resumo. Este capítulo analisa a evolução histórica dos direitos humanos, evidenciando seu desenvolvimento não linear através de diferentes períodos e contextos civilizacionais. Examina contribuições da antiguidade, identificando elementos precursores em concepções de dignidade, justiça e limitação do poder em civilizações mesopotâmicas, hebraicas, greco-romanas e orientais, embora reconhecendo a ausência de universalismo característico da concepção contemporânea. Investiga o período medieval, analisando como tradições religiosas monoteístas e o direito natural desenvolveram noções de direitos subjetivos e limites morais ao poder terreno, apesar de contexto hierárquico estamental distinto da igualdade moderna. Concentra-se particularmente na modernidade, período crucial onde emergiram fundamentos filosóficos, justnaturalismo racionalista, contratualismo político, e documentos pioneiros, Bill of Rights inglês, Declaração de Independência Americana, Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabeleceram premissas do constitucionalismo liberal e direitos civis e políticos fundamentais. Analisa finalmente o processo de internacionalização ocorrido no século XX, especialmente após atrocidades das guerras mundiais, que transformou direitos humanos de questão predominantemente nacional para tema central da agenda internacional, culminando na Declaração Universal de 1948 e subsequente desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos. O capítulo evidencia como a construção histórica destes direitos resulta de lutas sociais concretas e respostas institucionais a violações massivas, não evolução linear abstrata, demonstrando simultaneamente continuidades valorativas fundamentais e adaptações contextuais que caracterizam este campo normativo especial. 7.3.1 Direitos Humanos, História dos Direitos Humanos, Direitos Humanos na Antiguidade. Resumo. O período antigo apresenta elementos precursores importantes para desenvolvimento posterior dos direitos humanos, embora ausentes características fundamentais da concepção contemporânea como universalismo, igualdade fundamental e titularidade baseada exclusivamente na condição humana. Na Mesopotâmia, o Código de Hammurabi, aproximadamente 1750 a.C., embora mantendo distinções estamentais severas, introduziu o princípio de proporcionalidade entre delito e pena e proteções específicas para categorias vulneráveis. A civilização hebraica desenvolveu noções de dignidade universal baseada na criação divina, imago Dei, e limitações éticas ao poder através de conceitos como justiça social, tzedakah, e princípios de compaixão pelos vulneráveis. Na Grécia Antiga, contribuições fundamentais emergiram do desenvolvimento filosófico-político. Sofistas como Protágoras e Antífon distinguiram entre leis naturais universais e convenções particulares. Escolas filosóficas como o estoicismo desenvolveram concepção cosmopolita de humanidade compartilhada, e experiências democráticas atenienses estabeleceram noções de isonomia, isegoria e isotimia, igualdade perante lei, de expressão e de honra, para cidadãos, embora restrita a homens livres. O direito romano consolidou conceitos jurídicos fundamentais como personalidade jurídica,
devido processo e jus gentium, direito comum a todos os povos baseado na razão natural, além de proteções processuais específicas através de institutos como habeas corpus e interditos. Em civilizações orientais, encontram-se contribuições relevantes, editos do imperador indiano Ashoka estabelecendo tolerância religiosa, ensinamentos confucionistas sobre governantes virtuosos limitados por princípios morais, e noções budistas de compaixão universal. Estas contribuições, embora significativas, ocorreram em contextos sociais hierárquicos onde direitos dependiam fundamentalmente de status específico, cidadania, classe, etnia, gênero, não da simples condição humana, e frequentemente coexistiam com práticas hoje consideradas violações graves como escravidão generalizada, subordinação feminina institucionalizada e punições cruéis normalizadas. Representam, portanto, sementes conceituais importantes que seriam posteriormente desenvolvidas, não manifestações plenas de direitos humanos em sentido contemporâneo, evidenciando o caráter historicamente construído e culturalmente diversificado destes conceitos fundamentais. 7.3.2 Direitos humanos, História dos direitos humanos na Idade Média. Resumo: o período medieval, embora marcado por estrutura social e hierárquico-estamental distinta da igualdade moderna, desenvolveu conceitos fundamentais que contribuíram significativamente para a evolução posterior dos direitos humanos. No contexto cristão ocidental, a teologia patrística, Santo Agostinho, e escolástica, São Tomás de Aquino, elaboraram concepções de dignidade humana baseada na criação divina e lei natural cognoscível pela razão que estabelecia limites morais ao poder terreno. Juridicamente, documentos como a Magna Carta inglesa, em 1215, institucionalizaram limitações ao poder real através de garantias específicas para a nobreza que, embora estamentais, estabeleceram precedentes importantes para a contenção do arbítrio estatal. O desenvolvimento do direito canônico e corporações medievais contribuiu para a emergência da noção de direitos subjetivos e personalidade jurídica além do Estado. Na tradição islâmica medieval, documentos como a Constituição de Medina, aproximadamente 622, estabeleceram proteções para a diversidade religiosa e códigos como Risala al-Qur'an, Tratado dos Direitos, articularam obrigações recíprocas baseadas em dignidade compartilhada. O pensamento jurídico judaico desenvolveu através de comentários rabínicos, responsa, elaborações sobre tzedek, justiça, e rachamim, compaixão, como fundamentos de sociedade justa. No Oriente, tradições de governança indiana, chinesa e japonesa desenvolveram concepções de legitimidade baseada em proteção dos vulneráveis e limitações morais ao exercício do poder, embora sem articulação explícita de direitos individuais oponíveis. No final do período, pensadores como Bartolomé de Las Casas e Francisco de Vitória, respondendo à conquista europeia da América, desenvolveram argumentos precursores sobre direitos naturais universais dos povos indígenas baseados em humanidade compartilhada, representando importante expansão conceitual além de fronteiras europeias. Guilherme de Ockham e Marcílio de Pádua contribuíram para a teoria do consentimento político que posteriormente fundamentaria governos limitados e direitos políticos. Estas contribuições medievais, embora inseridas em visão de mundo teocêntrica e hierárquica incompatível com secularismo e igualdade modernos, estabeleceram bases conceituais importantes para desenvolvimentos posteriores, especialmente através da noção de que todo poder terreno está sujeito a limitações morais e jurídicas baseadas em princípios transcendentes. Conceito essencial para a emergência dos direitos humanos contemporâneos. 7.3.3 Direitos humanos, História dos direitos humanos na modernidade. Resumo: o período moderno representa a fase crucial para a formação conceitual e institucionalização inicial dos direitos humanos, estabelecendo fundamentos filosóficos e documentos pioneiros que estruturaram sua concepção contemporânea. Filosoficamente, o justnaturalismo racionalista moderno, séculos 17 a 18, desenvolveu teorias sistemáticas sobre direitos naturais inalienáveis. Hugo Grotius fundamentou direitos em sociabilidade natural humana independente até mesmo de vontade divina. John Locke articulou direitos à vida, liberdade e propriedade como pré-políticos e limites ao poder estatal.
Rousseau desenvolveu concepção de contrato social como instrumento para a preservação da liberdade natural em contexto político. E Kant estabeleceu dignidade humana como valor absoluto baseado em autonomia moral. Institucionalmente, revoluções liberais produziram documentos fundacionais que positivaram estas concepções. Na Inglaterra, Petition of Rights, 1628, Habeas Corpus Act, 1679, e Bill of Rights, 1689, limitaram progressivamente poderes monárquicos estabelecendo garantias concretas contra arbitrariedades. Na América, a Declaração de Independência, 1776, proclamou direitos inalienáveis e, subsequente Bill of Rights, 1791, constitucionalizou garantias fundamentais. Na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, expressou mais completamente ideais universalistas iluministas, estabelecendo direitos como naturais, inalienáveis e sagrados, pertencentes a todos os homens. Estas experiências pioneiras, apesar de significativas, apresentavam limitações evidentes: coexistência paradoxal com escravidão institucionalizada, exclusão política de mulheres, não proprietários e minorias étnicas, e imperialismo europeu que negava na prática o universalismo proclamado em teoria. Durante o século XIX, lutas sociais expandiram progressivamente o conceito inicial de direitos. Movimentos abolicionistas conquistaram fim gradual da escravidão legal. Feminismo emergente reivindicou igualdade de direitos civis e políticos. Movimento trabalhista articulou demandas por direitos sociais e econômicos básicos. E críticos como Marx evidenciaram limites do formalismo jurídico burguês sem transformações materiais correspondentes. Este período estabeleceu matriz liberal individualista dos direitos humanos que, embora posteriormente complementada por dimensões sociais, coletivas e culturais, permanece fundamental para a compreensão contemporânea deste campo normativo, especialmente através da concepção de direitos como limites ao poder estatal e garantias de esferas de autonomia individual juridicamente protegidas. 7.3.4 Direitos Humanos, História dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Resumo: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, representa marco histórico fundamental na internacionalização da proteção à pessoa humana e documento fundacional do sistema internacional contemporâneo de direitos humanos. Elaborada no contexto pós-Segunda Guerra Mundial como resposta às atrocidades do totalitarismo e Holocausto, resultou de complexo processo negociador conduzido pela Comissão de Direitos Humanos presidida por Eleanor Roosevelt, com participação decisiva de figuras como René Cassin, Charles Malik, Peng-Chun Chen e Hernán Santa Cruz, representando diferentes tradições culturais e filosóficas. Estruturada em preâmbulo e 30 artigos, apresenta conteúdo abrangente que integra diferentes dimensões de direitos. Artigos iniciais estabelecem princípios fundamentais de dignidade, igualdade e não discriminação. Seguem-se direitos civis e políticos clássicos: vida, liberdade, segurança, devido processo, complementados por direitos econômicos, sociais e culturais, trabalho, educação, saúde, participação cultural. Juridicamente, embora aprovada como resolução não vinculante, soft law, transcendeu progressivamente este status inicial através de processos complementares, influência decisiva nas constituições nacionais posteriores, base para a elaboração dos pactos internacionais juridicamente vinculantes de 1966. Reconhecimento gradual de parte significativa de seu conteúdo como costume internacional, e referência interpretativa constante em jurisprudência internacional e doméstica. Sua importância histórica transcende aspectos estritamente jurídicos, estabeleceu consenso ético mínimo internacional após polarizações extremas, criou linguagem comum para reivindicações de justiça transcendendo fronteiras nacionais, inverteu o paradigma westphaliano de soberania absoluta, estabelecendo o tratamento de pessoas como preocupação internacional legítima, e proporcionou base normativa para posterior desenvolvimento de proteção internacional especializada para grupos vulneráveis. Contemporaneamente,
permanece documento vivo com relevância renovada frente a desafios como globalização econômica, autoritarismos emergentes, tecnologias disruptivas e mudanças climáticas, evidenciando capacidade adaptativa de seus princípios fundamentais para a proteção da dignidade humana em contextos historicamente transformados, representando simultaneamente ponto culminante de processo histórico anterior e ponto de partida para a expansão sistemática da proteção internacional dos direitos humanos nas décadas subsequentes. 7.4. Direitos humanos, documentos internacionais sobre direitos humanos. Resumo. Este capítulo analisa os principais instrumentos normativos internacionais que estruturam juridicamente a proteção global dos direitos humanos, desde documentos fundacionais amplos até convenções temáticas especializadas. Examina a Carta das Nações Unidas de 1945, que estabeleceu estrutura institucional e compromissos genéricos que fundamentaram desenvolvimentos normativos posteriores. Analisa detalhadamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, documento moral fundacional que estabeleceu parâmetros substantivos para a evolução do sistema internacional. Estuda os Pactos Internacionais de 1966 sobre direitos civis e políticos e sobre direitos econômicos, sociais e culturais, que traduziram princípios declaratórios em obrigações juridicamente vinculantes com mecanismos específicos de monitoramento. Investiga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica, principal instrumento regional interamericano que estabelece catálogo de direitos e sistema institucional de proteção para o continente. O capítulo evidencia como estes documentos fundamentais, complementados por convenções temáticas especializadas sobre discriminação racial, gênero, tortura, crianças, pessoas com deficiência e outros temas específicos, constituem arquitetura normativa abrangente que codifica consensos substantivos da comunidade internacional sobre padrões mínimos de tratamento digno devidos a todos os seres humanos, estabelecendo obrigações estatais específicas e mecanismos institucionais para sua implementação e monitoramento. 7.4.1. Direitos humanos, documentos internacionais sobre direitos humanos, Carta das Nações Unidas. Resumo. A Carta das Nações Unidas, tratado multilateral adotado na Conferência de São Francisco em 26 de junho de 1945 e vigente desde 24 de outubro do mesmo ano, representa documento constitutivo fundamental da ordem internacional contemporânea que estabeleceu bases institucionais e normativas para posterior desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos. Elaborada no contexto imediato pós-Segunda Guerra Mundial por representantes de 50 nações fundadoras, estrutura-se em preâmbulo e 111 artigos, instituindo propósitos, princípios e órgãos principais da nova organização internacional. Embora não contenha catálogo detalhado de direitos humanos, estabelece referências cruciais que fundamentaram desenvolvimentos normativos subsequentes. O preâmbulo expressa a determinação de reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor da pessoa humana. O artigo 1º, 3, inclui entre propósitos da organização promover e estimular o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais para todos. O artigo 55 compromete a organização a promover o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos. E o artigo 68 prevê estabelecimento de comissões para a promoção dos direitos humanos. Juridicamente, a Carta elevou direitos humanos de questão exclusivamente doméstica para tema legítimo de preocupação internacional, relativizando significativamente o conceito tradicional de soberania absoluta. Institucionalmente, estabeleceu estrutura organizacional essencial para a proteção internacional através de órgãos como a Assembleia Geral, Conselho Econômico e Social, posteriormente Conselho de Direitos Humanos, e Corte Internacional de Justiça. Sua importância transcende aspectos específicos de direitos humanos ao estabelecer princípios fundamentais da ordem internacional contemporânea como proibição do uso da força, solução pacífica de controvérsias e autodeterminação dos povos, essenciais para contexto político estável de proteção de direitos. Contemporaneamente, embora reflita parcialmente realidades geopolíticas de 1945 em aspectos como composição do Conselho de Segurança,
permanece base jurídica fundamental para a legitimidade da ação internacional em matéria de direitos humanos, estabelecendo o compromisso vinculante de todos os Estados-membros com princípios fundamentais que permitem desenvolvimento progressivo de proteções específicas através de instrumentos complementares mais detalhados. 7.4.2 Direitos humanos, documentos internacionais sobre direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Resumo: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Resolução 217-A da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, constitui documento internacional fundamental que estabeleceu primeira codificação abrangente e global de padrões mínimos para tratamento digno de todos os seres humanos. Elaborada pela Comissão de Direitos Humanos sob liderança de Eleanor Roosevelt, com contribuições de representantes de tradições culturais e jurídicas diversas como René Cassin, França, Charles Malik, Líbano, P.C. Chan, China, e Hernán Santa Cruz, Chile, reflete esforço deliberado de construção de consenso transcultural sobre valores fundamentais. Estruturalmente, compõe-se de preâmbulo eloquente que vincula a paz mundial ao respeito por direitos humanos, seguido por 30 artigos substantivos organizados implicitamente em 4 seções. Princípios gerais, artigos 1 e 2, estabelecendo dignidade, igualdade e não discriminação. Direitos individuais, artigos 3 a 11, abrangendo vida, liberdade, segurança, proibição de escravidão e tortura, personalidade jurídica e garantias processuais, liberdades civis e direitos políticos. Artigos 12 a 21, incluindo privacidade, locomoção, asilo, nacionalidade, propriedade, expressão, associação e participação democrática, e direitos econômicos, sociais e culturais, artigos 22 a 27, contemplando seguridade social, trabalho digno, padrão adequado de vida, educação e participação cultural. Juridicamente, embora inicialmente aprovada como resolução não vinculante, adquiriu progressivamente status normativo especial através de múltiplos processos, incorporação em inúmeras constituições nacionais, base para a elaboração dos pactos internacionais juridicamente vinculantes de 1966. Reconhecimento gradual de parte significativa de seu conteúdo como costume internacional, e referência interpretativa constante em jurisprudência internacional e doméstica. Sua importância histórica transcende aspectos técnico-jurídicos, estabeleceu consenso ético mínimo internacional após polarizações extremas, criou linguagem comum internacional para reivindicações de justiça, inverteu o paradigma westphaliano de soberania absoluta, estabelecendo o tratamento de pessoas como preocupação internacional legítima, e proporcionou base normativa para posterior desenvolvimento de proteção internacional especializada para grupos vulneráveis. Contemporaneamente, permanece documento vivo com relevância renovada frente a desafios como globalização econômica, autoritarismos emergentes, tecnologias disruptivas e mudanças climáticas, evidenciando capacidade adaptativa de seus princípios fundamentais para a proteção da dignidade humana em contextos historicamente transformados, representando simultaneamente ponto culminante de processo histórico anterior e ponto de partida para a expansão sistemática da proteção internacional dos direitos humanos nas décadas subsequentes. 7.4.3 Direitos humanos, documentos internacionais sobre direitos humanos, pactos internacionais de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Resumo: os pactos internacionais de direitos humanos, adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966 e vigentes desde 1976, representam tradução dos princípios da Declaração Universal em obrigações juridicamente vinculantes, estruturando o sistema convencional abrangente em 2 instrumentos complementares. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos codifica direitos de primeira dimensão, estabelecendo garantias imediatamente exigíveis contra interferências estatais arbitrárias, vida, integridade pessoal, liberdade, segurança, privacidade, devido processo, igualdade perante a lei e participação política. Distingue-se por núcleo inderrogável, artigo 4º, que protege direitos fundamentais mesmo em estados de emergência,
e estabelece Comitê de Direitos Humanos como órgão de supervisão que examina relatórios periódicos, petições interestatais e, mediante protocolo facultativo, comunicações individuais sobre violações. Seu segundo protocolo facultativo, 1989, visa a abolição da pena de morte. O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais sistematiza direitos de segunda dimensão, contemplando condições materiais para a vida digna, trabalho justo, seguridade social, padrão adequado de vida, saúde, educação e participação cultural. Caracteriza-se pelo princípio de realização progressiva, artigo 2º, que reconhece implementação gradual conforme recursos disponíveis, embora estabeleça obrigações imediatas de não discriminação e adoção de medidas concretas. Supervisionado inicialmente pelo Conselho Econômico e Social e posteriormente pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, admite desde 2013, mediante protocolo facultativo, petições individuais. A separação em dois instrumentos refletiu divisões ideológicas da Guerra Fria. Bloco Ocidental priorizava direitos civis e políticos enquanto o Bloco Soviético enfatizava direitos socioeconômicos. A Conferência de Viena, 1993, superou formalmente esta dicotomia, reafirmando indivisibilidade e interdependência entre todas as categorias de direitos. Contemporaneamente, ambos pactos possuem ampla ratificação, 173 e 171 estados respectivamente, estabelecendo parâmetros normativos globais concretizados através de comentários gerais interpretativos elaborados pelos respectivos comitês. Conjuntamente com a Declaração Universal, formam a Carta Internacional de Direitos Humanos, International Bill of Rights, núcleo normativo fundamental complementado por convenções temáticas específicas que detalham proteções para grupos ou situações particulares. 7.4.4 Direitos Humanos, Documentos Internacionais sobre Direitos Humanos, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica. Resumo: a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, constitui principal instrumento normativo do Sistema Interamericano de Proteção, adotada em 22 de novembro de 1969 e vigente desde 18 de julho de 1978. Elaborada no âmbito da Organização dos Estados Americanos, estabelece catálogo abrangente de direitos e mecanismos institucionais de implementação adaptados às realidades regionais. Estruturalmente, organiza-se em preâmbulo e 82 artigos divididos em 3 partes: deveres dos Estados e direitos protegidos, meios de proteção, e disposições gerais e transitórias. Quanto ao conteúdo substantivo, centra-se primordialmente em direitos civis e políticos, direito à personalidade jurídica, vida desde concepção, com reservas de vários países, integridade pessoal, proibição de escravidão, liberdade pessoal, garantias judiciais, princípio da legalidade, indenização por erro judiciário, proteção da honra e dignidade, liberdade de consciência, religião, pensamento e expressão, direito de retificação, liberdade de associação e reunião, proteção da família, direitos da criança, nacionalidade, propriedade privada, circulação e residência, direitos políticos e igualdade perante a lei. Em matéria socioeconômica, estabelece compromisso genérico de desenvolvimento progressivo, artigo 26, posteriormente complementado pelo Protocolo Adicional de San Salvador, 1988. Institucionalmente, estrutura sistema duplo de implementação, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão quasi-judicial sediado em Washington que recebe petições, realiza visitas in loco, prepara relatórios e submete casos à Corte. E Corte Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal Regional sediado em San José, Costa Rica, com competências consultiva, interpretação de tratados, e contenciosa, julgamento de casos concretos mediante reconhecimento específico de jurisdição pelos Estados. Juridicamente, diferencia-se do sistema europeu pela maior abrangência temática inicial e do sistema africano por mecanismos judiciais mais consolidados. No contexto regional, desempenhou papel crucial durante a redemocratização latino-americana após ditaduras,
desenvolvendo jurisprudência inovadora sobre desaparecimentos forçados, anistias, direitos indígenas e justiça transicional. Contemporaneamente, enfrenta desafios como implementação efetiva de decisões, crescentes tensões com Estados-membros questionando sua legitimidade, e necessidade de equilibrar subsidiariedade com proteção eficaz. No Brasil, vigente desde 1992, adquiriu status supralegal, Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 466.343, ou constitucional, doutrina dos direitos materialmente constitucionais, exercendo influência crescente na jurisprudência doméstica através de controle de convencionalidade. 7.5. Direitos humanos, sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Resumo. Este capítulo analisa as estruturas institucionais que concretizam a proteção internacional dos direitos humanos através de organismos especializados e procedimentos específicos. Examina o sistema global vinculado às Nações Unidas, investigando tanto mecanismos convencionais, comitês de monitoramento estabelecidos por tratados específicos, quanto mecanismos extraconvencionais, procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos, além da emergente dimensão jurisdicional representada pelo Tribunal Penal Internacional. Analisa detalhadamente o sistema interamericano centrado na Comissão e Corte Interamericas de Direitos Humanos, abordando suas competências, procedimentos e jurisprudência significativa para o contexto regional. Investiga o sistema europeu, historicamente mais avançado em termos institucionais, analisando o papel central do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e sua influência paradigmática para outros sistemas regionais. Finalmente, examina o sistema africano, mais recente e ainda em consolidação, centrado na Comissão e Corte Africanas de Direitos Humanos e dos Povos, com ênfase em sua abordagem distintiva que incorpora direitos coletivos e deveres individuais. O capítulo evidencia como estes sistemas, embora variando em grau de desenvolvimento e efetividade, estabelecem camadas complementares de proteção que transcendem jurisdições nacionais tradicionalmente exclusivas, representando transformação fundamental na concepção de soberania e subjetividade internacional em favor de proteção efetiva da dignidade humana. 7.5.1. Direitos humanos, sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, Sistema Global de Proteção. Resumo. O Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos compreende conjunto de instituições, mecanismos e procedimentos vinculados à Organização das Nações Unidas que implementam compromissos internacionais nesta matéria. Estrutura-se em duas vertentes complementares: mecanismos convencionais, estabelecidos por tratados específicos, e mecanismos extraconvencionais, derivados diretamente da Carta da ONU. Os mecanismos convencionais centram-se em órgãos de monitoramento, TREAT-bares, criados por convenções específicas, o Comitê de Direitos Humanos, Pacto de Direitos Civis e Políticos, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra Mulheres, Comitê contra a Tortura e Subcomitê de Prevenção, Comitê dos Direitos da Criança, Comitê sobre Trabalhadores Migrantes, Comitê sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, e Comitê sobre Desaparecimentos Forçados. Estes órgãos exercem funções de supervisão através de análise de relatórios periódicos estatais, emissão de recomendações gerais interpretativas, conforme protocolos facultativos específicos, recebimento de comunicações individuais, investigações confidenciais e visitas in loco. Os mecanismos extraconvencionais compreendem: Conselho de Direitos Humanos, criado em 2006 substituindo a Comissão, órgão subsidiário da Assembleia Geral que realiza revisão periódica universal de todos os Estados-membros, procedimentos especiais como relatores temáticos e por países, e Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, que coordena atividades da organização nesta área. Complementarmente, o sistema inclui dimensão jurisdicional limitada através do Tribunal Penal Internacional, estabelecido pelo Estatuto de Roma, 1998, com competência para julgar indivíduos por crimes de genocídio, contra a humanidade, guerra e agressão. As características distintivas do sistema global incluem universalidade geográfica potencial,
especialização temática através de convenções específicas, combinação de abordagens políticas e técnico-jurídicas, e gradação de mecanismos desde promoção e prevenção até responsabilização em casos extremos. Suas limitações principais envolvem implementação dependente principalmente de pressão política e moral, seletividade influenciada por considerações geopolíticas, recursos limitados frente à amplitude de tarefas, e fragmentação entre múltiplos órgãos com coordenação insuficiente. Apesar destes desafios, o sistema global estabelece padrões normativos universais que fundamentam proteção em outros níveis e proporciona fórum legitimador para desenvolvimento progressivo dos direitos humanos no âmbito internacional. 7.5.2 Direitos humanos, Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos, Sistema Interamericano de Proteção. Resumo: o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos constitui estrutura regional vinculada à Organização dos Estados Americanos que implementa compromissos específicos adaptados às realidades do continente americano. Fundamenta-se juridicamente em instrumentos complementares: Carta da Organização dos Estados Americanos, 1948, que estabelece compromissos genéricos, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 1948, primeiro documento internacional de direitos humanos antecedendo a própria Declaração Universal. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de San José, 1969, tratado central que estabelece catálogo detalhado e mecanismos de supervisão, e protocolos adicionais sobre direitos econômicos, sociais e culturais, San Salvador, 1988, e abolição da pena de morte, 1990. Institucionalmente, estrutura-se através de dois órgãos principais: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão semijudicial sediado em Washington que exerce funções promocionais, consultivas e protetivas, recebendo petições individuais, realizando visitas in loco e elaborando relatórios temáticos e por países, e Corte Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal Regional sediado em San José, Costa Rica, com competências consultiva, interpretação de tratados, e contenciosa, julgamento de casos concretos após procedimento na comissão, mediante reconhecimento específico de jurisdição pelos Estados. Procedimentalmente, caracteriza-se por sistema bifásico onde petições individuais são primeiro analisadas pela comissão, que pode emitir recomendações ou enviar casos à Corte quando cabível. Substantivamente, desenvolveu jurisprudência significativa em temas como desaparecimentos forçados, caso Velásquez Rodrigues, incompatibilidade de leis de anistia com obrigações convencionais, Barrios Altos, Almonacida Arellano, direitos indígenas sobre territórios tradicionais, Avastingni, violência de gênero como violação de direitos humanos, Campo Algodoeiro, e garantias judiciais como núcleo inderrogável, Opinião Consultiva 9 de 87. Historicamente, desempenhou papel crucial durante transições democráticas após regimes autoritários no continente, estabelecendo parâmetros para a justiça transicional e combate à impunidade. Contemporaneamente, enfrenta desafios como implementação efetiva de decisões que dependem largamente de vontade política estatal, questionamentos à legitimidade por estados insatisfeitos com condenações, equilíbrio entre subsidiariedade e proteção eficaz, e necessidade de adaptação a violações estruturais além de casos individuais paradigmáticos. No Brasil, ratificou-se a Convenção em 1992 e reconheceu-se jurisdição da Corte em 1998, com casos significativos como Damião Ximenes Lopes, primeiro contra o país, Gomes Lund, Guerrilha do Araguaia, e Fazenda Brasil Verde, trabalho escravo. 7.5.3 Direitos Humanos, Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos, Sistema Europeu de Proteção. Resumo: o Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos representa o mais antigo, desenvolvido e eficaz mecanismo regional de implementação internacional, servindo como referência paradigmática para outros sistemas. Estruturado primariamente no âmbito do Conselho da Europa, organização distinta da União Europeia, atualmente com 47 Estados-membros, fundamenta-se juridicamente na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Roma, 1950,
e seus protocolos adicionais que expandiram progressivamente o catálogo inicial centrado em direitos civis e políticos. Complementarmente, a Carta Social Europeia, Turim, 1961, revista em 1996, estabelece proteções para direitos socioeconômicos com mecanismo de supervisão próprio. Institucionalmente, caracterizou-se inicialmente por estrutura tripartite, Comissão, Corte e Comitê de Ministros, simplificada pelo Protocolo 11 em 1998, que estabeleceu o Tribunal Europeu de Direitos Humanos permanente como órgão único de supervisão judicial, eliminando a comissão e transformando o acesso individual direto à Corte em direito garantido, não mais dependente de aceitação opcional pelos Estados. O tribunal, sediado em Estrasburgo, funciona com juízes permanentes eleitos para cada Estado-membro, organizados em diferentes formações: juiz único, admissibilidade, comitês de 3 juízes, casos repetitivos, câmaras de 7 juízes, mérito, e grande câmara de 17 juízes, casos excepcionais e recursos. Procedimentalmente, permite petições interestatais e, principalmente, individuais diretas após esgotamento de recursos internos, com processo contraditório que pode culminar em sentenças vinculantes com possibilidade de satisfação equitativa, justa indenização à vítima. O monitoramento da execução cabe ao Comitê de Ministros, órgão político do Conselho da Europa. Jurisprudencialmente, desenvolveu doutrinas interpretativas influentes globalmente, instrumento vivo, interpretação evolutiva adaptada a condições contemporâneas, margem de apreciação nacional, deferência a particularidades locais em certas matérias, e obrigações positivas, deveres estatais de proteção ativa, não apenas abstenção. Contemporaneamente, enfrenta desafios significativos: sobrecarga processual massiva, aproximadamente 70 mil casos pendentes, que motivou reformas como o procedimento piloto para violações estruturais, tensões com Estados-membros como Rússia e Turquia que questionam legitimidade de decisões, e necessidade de harmonização com outros regimes de proteção, especialmente o direito comunitário da União Europeia após vinculação desta Carta dos Direitos Fundamentais, Lisboa, 2009. Apesar destes desafios, permanece o modelo mais sofisticado de judicialização internacional dos direitos humanos, com impacto transformador nos ordenamentos nacionais europeus e influência normativa global através de sua jurisprudência amplamente referenciada. 7.5.4 Direitos Humanos, Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos, Sistema Africano de Proteção. Resumo: o Sistema Africano de Proteção dos Direitos Humanos, mais recente entre os sistemas regionais principais, apresenta características distintivas que refletem contextos históricos e culturais específicos do continente. Fundamenta-se juridicamente na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, Carta de Banjul, 1981, complementada por protocolos adicionais sobre direitos das mulheres, Protocolo de Maputo, 2003, e Estabelecimento da Corte, 1998, além da Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança, 1990. A Carta de Banjul apresenta inovações conceituais significativas: integração de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais em instrumento único sem hierarquização, reconhecimento explícito de direitos coletivos, dos povos, incluindo autodeterminação, desenvolvimento, paz, meio ambiente equilibrado e controle sobre recursos naturais, incorporação de deveres individuais específicos para com família, sociedade e Estado, e referências a valores africanos tradicionais como parâmetro. Interpretativo. Institucionalmente, estrutura-se em sistema bifásico, Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, órgão quasi-judicial sediado em Banjul, Gâmbia, que examina relatórios estatais, petições individuais e interestatais, realiza missões investigativas e elabora resoluções interpretativas, e Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, órgão judicial sediado em Arusha, Tanzânia, operacional desde 2006, que pode receber casos da Comissão, de Estados, e quando expressamente aceito pelo Estado demandado, de indivíduos e organizações não governamentais. Procedimentalmente, caracteriza-se por flexibilidade nos requisitos de admissibilidade e ênfase em soluções amistosas,
refletindo a abordagem conciliatória tradicional africana. Contribuições jurisprudenciais significativas incluem interpretação expansiva de direitos socioeconômicos como justiciáveis, Seraki versus Nigéria sobre impactos ambientais da exploração petrolífera, reconhecimento de dimensões coletivas do direito à saúde e habitação, casos envolvendo povos indígenas, e proteção a defensores de direitos humanos, diversos casos contra regimes autoritários. Enfrenta desafios estruturais significativos, recursos extremamente limitados frente à amplitude continental, baixa taxa de ratificação do protocolo da Corte e aceitação ainda menor da competência para petições individuais, implementação insuficiente das decisões, e contextos políticos autoritários ou instáveis em diversos Estados-membros. Perspectivas futuras incluem proposta de fusão da Corte Africana com o Tribunal de Justiça da União Africana para criar tribunal unificado com jurisdição ampliada. Apesar das limitações práticas, o sistema representa avanço significativo para a proteção continental, especialmente através da perspectiva singular que integra direitos individuais e coletivos, reconhecendo especificidades africanas enquanto reafirma a universalidade dos direitos humanos fundamentais. 7.6. Direitos humanos, efetividade e violação dos direitos humanos. Resumo. Este capítulo analisa as complexas questões relacionadas à implementação concreta dos direitos humanos, investigando a distância entre proclamações normativas formais e realização material efetiva. Examina os mecanismos disponíveis para efetivação, incluindo instrumentos jurídicos nacionais e internacionais, estratégias de monitoramento e supervisão por órgãos especializados, campanhas de conscientização e educação, e papel da sociedade civil organizada. Investiga sistematicamente os principais padrões de violação contemporâneos, identificando categorias como violações massivas e sistemáticas, abusos estruturais decorrentes de desigualdades socioeconômicas, violações emergentes relacionadas a novas tecnologias, e desafios específicos enfrentados por grupos vulneráveis particularmente expostos. Analisa a relação complexa entre globalização econômica e direitos humanos, evidenciando contradições entre liberalização comercial e financeira, poder crescente de atores transnacionais não estatais, e capacidade de proteção dos sistemas tradicionais centrados no Estado. O capítulo evidencia que a efetivação dos direitos humanos permanece desafio central contemporâneo, exigindo abordagem multidimensional que combine aprimoramento de mecanismos jurídicos formais com transformações estruturais nas relações econômicas e políticas globais, adaptação a novos contextos tecnológicos, e desenvolvimento de estratégias específicas para a proteção de populações vulneráveis, articulando universalidade normativa com sensibilidade aos diversos contextos de implementação. 7.6.1. Direitos humanos, efetividade e violação dos direitos humanos, mecanismos de efetivação dos direitos humanos. Resumo. Os mecanismos de efetivação dos direitos humanos compreendem conjunto diversificado de instrumentos, instituições e estratégias que buscam transformar compromissos normativos abstratos em proteções concretas na vida cotidiana das pessoas. Em âmbito internacional, destacam-se mecanismos complementares com diferentes graus de coercitividade, sistemas convencionais de supervisão através de relatórios periódicos estatais analisados por comitês especializados, procedimentos de petições individuais e comunicações que permitem denúncia direta de violações específicas, visitas in loco e investigações independentes em territórios nacionais mediante consentimento estatal, implementação de recomendações e decisões de órgãos internacionais. Através de pressão política e moral, procedimentos judiciais internacionais quando disponíveis regionalmente, e, em casos extremos, intervenções humanitárias autorizadas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Na esfera nacional, essencial para a implementação efetiva, encontram-se constitucionalização de direitos fundamentais com garantias processuais correspondentes, instituições especializadas como defensorias públicas, comissões de direitos humanos e ouvidorias, procedimentos judiciais adequados incluindo tutelas coletivas e medidas urgentes, controle de convencionalidade que compatibiliza o ordenamento nacional com obrigações internacionais, e políticas públicas transversais que materializam direitos através de serviços concretos.
Complementarmente, estratégias não estatais incluem atuação de organizações não governamentais em advocacia, monitoramento e assistência direta, campanhas de mobilização social e opinião pública, litigância estratégica para estabelecer precedentes transformadores, educação em direitos humanos para internalização cultural de valores protetivos, e estratégias de name and shaming que expõem violadores a constrangimentos reputacionais. Novos mecanismos emergentes envolvem responsabilização de empresas transnacionais através de diretrizes voluntárias e obrigações vinculantes em desenvolvimento, indicadores de direitos humanos que mensuram objetivamente progressos e retrocessos, condicionalidades em cooperação internacional e acordos comerciais, e tecnologias digitais para documentação e denúncia de violações em tempo real. A efetividade destes mecanismos varia significativamente conforme contextos políticos, capacidades institucionais e recursos disponíveis, exigindo abordagens complementares adaptadas a realidades específicas que combinem instrumentos jurídico-formais com transformações estruturais, educação social e mobilização política, evidenciando natureza multidimensional da implementação dos direitos humanos que transcende aspectos puramente legais para englobar dimensões culturais, econômicas e políticas, necessárias à sua realização integral. 7.6.2 Direitos humanos, efetividade e violação dos direitos humanos, principais violações aos direitos humanos. Resumo: as principais violações contemporâneas aos direitos humanos manifestam-se em padrões sistemáticos que evidenciam desafios persistentes apesar do desenvolvimento normativo internacional. Violações massivas e graves incluem genocídio, destruição deliberada de grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos, crimes contra a humanidade, ataques sistemáticos contra populações civis, crimes de guerra, violações graves do direito humanitário em conflitos armados, limpeza étnica, remoção forçada de populações específicas, e tortura institucionalizada, prática deliberada por agentes estatais. Violações civis e políticas recorrentes abrangem execuções extrajudiciais e desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias e negação de garantias processuais, censura e restrições desproporcionais à liberdade de expressão, perseguição política a dissidentes e defensores de direitos humanos, e discriminação institucionalizada contra minorias específicas. No campo socioeconômico, destacam-se pobreza extrema e fome persistente em contexto de riqueza global crescente, negação de acesso a serviços essenciais como saúde e educação, condições laborais degradantes incluindo trabalho análogo à escravidão contemporânea, deslocamentos forçados por projetos econômicos sem consulta ou compensação adequadas, e desigualdades estruturais sistêmicas que comprometem dignidade básica. Particularmente relevantes são violações baseadas em características específicas, violência de gênero generalizada incluindo feminicídio e violência doméstica, discriminações interseccionais que combinam múltiplos fatores de vulnerabilidade, perseguição religiosa em diversas regiões, violência contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer e outros, e exploração sexual e laboral de crianças. Emergem também novas formas de violação relacionadas a desenvolvimentos contemporâneos, danos ambientais severos com impactos em comunidades vulneráveis, sistemas algorítmicos discriminatórios e vigilância digital massiva, discurso de ódio amplificado por plataformas tecnológicas, bioética e manipulações genéticas sem consentimento adequado, e violações associadas a mudanças climáticas como migrações forçadas. Característica preocupante contemporânea é retrocesso deliberado em diversos contextos, ascensão de autoritarismos que restringem espaço cívico, desmonte institucional de mecanismos protetivos conquistados, relativização normativa através de conceitos como direitos humanos com características nacionais, e ataques diretos à legitimidade de defensores e organizações de direitos humanos. Esta tipologia evidencia a natureza dinâmica das violações que adaptam-se a novos contextos enquanto preservam padrões históricos persistentes, exigindo respostas igualmente dinâmicas e multidimensionais que combinem combate a violações flagrantes com transformações estruturais necessárias para a proteção integral da dignidade humana. 7.6.3 Direitos humanos, efetividade e violação dos direitos humanos,
direitos humanos e globalização. Resumo: a relação entre direitos humanos e globalização caracteriza-se por complexas contradições e oportunidades que transformaram significativamente o contexto de proteção internacional. A globalização econômica neoliberal produziu impactos ambivalentes. Por um lado, crescimento econômico em certas regiões possibilitou redução da pobreza extrema e melhoria em indicadores básicos de desenvolvimento humano. Por outro, intensificou desigualdades tanto entre países quanto internacionais, precarizou relações de trabalho através de cadeias produtivas transnacionais desreguladas, e enfraqueceu capacidades estatais de implementação de políticas sociais através de ajustes estruturais. Competição fiscal. Institucionalmente, emergiram tensões fundamentais entre regimes internacionais, arquitetura econômica global, Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, frequentemente opera segundo lógicas que contradizem compromissos de direitos humanos, priorizando liberalização comercial, desregulamentação e austeridade fiscal sobre proteção social, evidenciando fragmentação normativa internacional. Emergência de atores não estatais poderosos como corporações transnacionais, com receitas superiores a muitos estados, criou lacunas de governança, onde poder econômico transcende jurisdições nacionais individuais enquanto responsabilização por impactos em direitos humanos permanece subdesenvolvida, motivando esforços recentes como princípios orientadores da Organização das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, RUGI, e negociações para tratado vinculante. Paralelamente, globalização comunicacional e cultural facilitou disseminação de normas de direitos humanos, possibilitou mobilização transnacional através de redes de ativismo global, e criou maior visibilidade para violações anteriormente ignoradas. Tecnologicamente, ferramentas digitais ampliam capacidades de documentação, denúncia e mobilização em tempo real, enquanto simultaneamente criam novos riscos como vigilância massiva, manipulação informacional e discriminação algorítmica. Politicamente, observa-se tensão entre cosmopolitismo normativo dos direitos humanos e reações nacionalistas que contestam instituições multilaterais, particularmente intensas após crises econômicas recentes e fluxos migratórios ampliados. No campo jurídico, desenvolveram-se tentativas de resposta através de extraterritorialidade de obrigações estatais, responsabilização de instituições financeiras internacionais, e emergência de jurisprudência sobre dimensão global de direitos econômicos e sociais, evidenciando esforços para adaptar proteção originalmente centrada no Estado-nação à realidade transnacionalizada contemporânea. Esta complexa relação exige reconceitualização dos direitos humanos que preserve seu núcleo protetor enquanto adapta-se à realidade globalizada, equilibrando o universalismo normativo com respeito a diversidades culturais legítimas e desenvolvendo mecanismos de governança global que democratizem instituições internacionais atualmente dominadas por interesses econômicos específicos. 7.7. Direitos humanos no Brasil. Resumo: este capítulo analisa a evolução e situação atual dos direitos humanos no contexto brasileiro, evidenciando particularidades locais de sua incorporação normativa e desafios específicos para a implementação efetiva. Examina detalhadamente a Constituição de 1988 como marco transformador que estabeleceu compromissos abrangentes com direitos fundamentais após período ditatorial, estruturando o sistema diversificado de proteções individuais, coletivas e sociais com garantias processuais correspondentes. Investiga a internalização dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, analisando sua evolução jurisprudencial e doutrinária desde simples equivalência à lei ordinária até reconhecimento de status diferenciado, supralegal ou materialmente constitucional, e procedimento específico para incorporação com equivalência formal às emendas constitucionais, artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal. Examina o controle de convencionalidade como instrumento de harmonização entre ordenamento nacional e obrigações internacionais assumidas pelo Estado brasileiro. O capítulo evidencia tensões características entre avanços formais significativos no reconhecimento de direitos e persistência de violações estruturais graves, especialmente relacionadas a desigualdades socioeconômicas e discriminações historicamente arraigadas.
Analisando desenvolvimentos recentes na proteção de populações vulneráveis específicas e desafios institucionais para a implementação integral das garantias formalmente reconhecidas no sistema jurídico brasileiro. 7.7.1 Direitos humanos. Direitos humanos no Brasil. A Constituição de 1988 e os direitos humanos. Resumo. A Constituição Federal de 1988 representa marco fundamental para a proteção dos direitos humanos no Brasil, estabelecendo estrutura jurídica abrangente após período ditatorial caracterizado por graves violações. Elaborada em processo constituinte relativamente participativo que incorporou demandas de diversos movimentos sociais, ficou conhecida como Constituição Cidadã, por sua ênfase em direitos fundamentais. Estruturalmente, inova ao situar princípios fundamentais, incluindo dignidade humana e direitos fundamentais antes da organização estatal, invertendo lógica tradicional e sinalizando centralidade axiológica destes elementos. Em termos substantivos, estabelece catálogo amplo e diversificado, direitos individuais clássicos expandidos com garantias processuais robustas, direitos sociais detalhados incluindo trabalho, educação, saúde, moradia e previdência, direitos coletivos e difusos ambientais e consumeristas, proteções específicas para grupos vulneráveis como crianças, idosos e povos indígenas, e reconhecimento de novas dimensões como diversidade cultural e patrimônio genético. Institui garantias processuais reforçadas através de instrumentos como mandado de segurança coletivo, habeas data, mandado de injunção e ação civil pública. Juridicamente, estabelece características distintivas para direitos fundamentais, aplicabilidade imediata, artigo 5º, parágrafo 1º, abertura a direitos implícitos derivados do regime constitucional, artigo 5º, parágrafo 2º, proteção como cláusulas pétreas contra emendas constitucionais, artigo 60, parágrafo 4º, e mecanismos para integração com direito internacional, artigo 5º, parágrafo 3º. Institucionalmente, fortalece órgãos de proteção como o Ministério Público com independência e prerrogativas ampliadas, e Defensoria Pública como instrumento de acesso à justiça para populações vulneráveis. Significativamente, estabelece compromissos internacionais explícitos incluindo prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, artigo 4º, inciso 2, e possibilidade de submissão à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, artigo 5º, parágrafo 4º. Historicamente, representou ruptura com o autoritarismo anterior através de anistia, reparação a vítimas e vedação de práticas como tortura e discriminação. Contemporaneamente, apesar de implementação incompleta e ameaças recentes de retrocessos, permanece referência normativa fundamental cujo potencial transformador continua parcialmente inexplorado, especialmente em dimensões sociais que exigem políticas públicas estruturantes para a efetivação material além do reconhecimento formal de direitos. 7.7.2 Direitos humanos. Direitos humanos no Brasil. Tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Resumo. A relação entre tratados internacionais de direitos humanos e ordenamento jurídico brasileiro caracterizou-se por evolução significativa desde redemocratização, transformando padrões de incorporação, status normativo e impacto concreto destes instrumentos. Historicamente, o Brasil permaneceu relativamente isolado do regime internacional de direitos humanos durante ditadura militar, iniciando o processo de adesão sistemática apenas após 1985, com ratificação gradual dos principais instrumentos: Convenção contra a Tortura, 1989, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1992, Convenção Americana, 1992, Convenção sobre Direitos da Criança, 1990, Estatuto de Roma, 2002, entre outros. A Constituição de 1988 estabeleceu bases inovadoras para esta integração através do artigo 5º, parágrafo 2º, reconhecendo direitos previstos em tratados como materialmente constitucionais, e posteriormente com a Emenda Constitucional número 45 de 2004 que introduziu procedimento específico para incorporação formal com status de emenda constitucional, artigo 5º,
parágrafo 3º, e reconhecimento explícito de submissão à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, artigo 5º, parágrafo 4º. A interpretação jurisprudencial destes dispositivos evoluiu significativamente. Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal adotava posição de equivalência à lei ordinária, habeas corpus 72.131 de 1995. Posteriormente, reconheceu status supralegal aos tratados de direitos humanos não incorporados pelo procedimento especial, recurso extraordinário 466.343 de 2008, enquanto corrente doutrinária significativa e votos minoritários defendem status materialmente constitucional para todos os tratados de direitos humanos independentemente do procedimento de incorporação. Esta evolução produziu impactos concretos como proibição da prisão civil do depositário infiel previamente admitida pelo Supremo Tribunal Federal, demonstrando o potencial transformador do direito internacional sobre o ordenamento doméstico. Procedimentalmente, tratados são negociados pelo Presidente, aprovados pelo Congresso Nacional mediante decreto legislativo, ratificados internacionalmente pelo Executivo e promulgados por decreto presidencial, gerando questões específicas sobre reservas, denúncias e aplicabilidade doméstica de decisões de organismos internacionais. A participação brasileira inclui tanto o sistema global, com apresentação periódica de relatórios aos comitês da Organização das Nações Unidas e aceitação de mecanismos de petição individual, quanto o sistema interamericano, com casos relevantes julgados pela Corte como Damião Ximenes Lopes, Gomes Lund Araguaia, Fazenda Brasil Verde. Contemporaneamente, observa-se tensão entre tendência histórica de progressiva integração e posicionamentos recentes questionando compromissos internacionais em matéria de direitos humanos, evidenciando o caráter dinâmico e potencialmente reversível desta relação, que reflete não apenas questões técnico-jurídicas mas fundamentalmente opções político-valorativas sobre inserção internacional brasileira. 7.7.3 Direitos humanos no Brasil, controle de convencionalidade. Resumo. O controle de convencionalidade constitui mecanismo jurídico que verifica compatibilidade entre normas domésticas e tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Estado, representando evolução significativa na integração entre ordenamentos nacionais e obrigações internacionais. Desenvolvido inicialmente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Almonacid Arellano vs Chile, 2006, conceitualmente divide-se em duas modalidades complementares: controle concentrado, realizado por tribunais internacionais ao analisar conformidade de normas nacionais com tratados sob sua jurisdição, e controle difuso, exercido por juízes e tribunais domésticos ao aplicar parâmetros convencionais como critério de validade normativa interna. No contexto brasileiro, fundamenta-se na evolução jurisprudencial sobre status dos tratados internacionais de direitos humanos, inicialmente reconhecidos como equivalentes a leis ordinárias, posteriormente como normas supralegais, recurso extraordinário 466.343 de 2008, conforme procedimento específico do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, potencialmente com status de emenda constitucional. Processualmente, manifesta-se através de diferentes formas, incidental em casos concretos por qualquer juiz ou tribunal, principal em ações de controle concentrado utilizando convenções internalizadas com status constitucional como parâmetro, interpretativa como diretriz hermenêutica para leitura compatibilizadora entre legislação interna e compromissos internacionais, e negativa como fundamento para afastamento de normas incompatíveis com obrigações convencionais. Efeitos concretos significativos incluem: invalidação da prisão civil do depositário infiel apesar de autorização constitucional expressa, reinterpretação da lei de anistia conforme padrões interamericanos sobre imprescritibilidade e não anistiabilidade de graves violações, adequação de procedimentos criminais aos padrões de devido processo convencional, e proteção reforçada a grupos vulneráveis conforme convenções específicas. Desafios para sua implementação efetiva envolvem: resistências institucionais baseadas em concepções tradicionais de soberania, conhecimento limitado dos parâmetros convencionais por operadores jurídicos nacionais,
divergências interpretativas entre cortes nacionais e internacionais, e tensões políticas sobre vinculação a mecanismos supranacionais. Contemporaneamente, representa instrumento essencial para a materialização do direito internacional dos direitos humanos no ordenamento interno, promovendo diálogo jurisprudencial multinível e universalização pragmática de padrões protetivos, superando dicotomias tradicionais entre monismo e dualismo em favor de perspectiva dialógica que reconhece complementaridade entre jurisdições domésticas e internacionais na proteção integral da pessoa humana.